Uma das coisas que nós programadores mais gostamos de fazer é aprender novas linguagens de programação. A gente mal pode ver uma linguagem nova que já sai correndo para escrever um Hello World. E isso é ótimo, na verdade, é maravilhoso. Colocar a mão na massa é sem dúvida a melhor forma de aprender qualquer coisa. Mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma dica diferente. Uma dica que eu uso e que sempre me ajudou toda vez que eu precisei aprender uma linguagem de programação. Meu objetivo com esse vídeo é tornar o seu aprendizado mais rico e reduzir o tempo e o esforço necessários para que você aprenda uma nova linguagem. Tá, mas aí você me pergunta, como? E a resposta é, parando de pensar como um programador e começando a pensar como um projetista de linguagens de programação. Mas como assim um projetista de linguagem de programação? Bom, na hora de criar ou evoluir qualquer linguagem de programação, os projetistas eles têm que priorizar uma série de aspectos em detrimento de outros. Eles têm que escolher, por exemplo, se a linguagem irá operar em nível alto ou baixo de abstração, se o sistema de tipos será estático ou dinâmico, e se a gente vai chamar o loop de do while ou repeat while. E o grande problema é que na hora de fazer essas escolhas, os projetistas eles enfrentam um cenário não se pode ter tudo. Ou seja, muitas das coisas que nós programadores gostaríamos que eles incluíssem nas linguagens são mutuamente exclusivas. Ou você bota uma, ou você bota outra. E, por isso, eles precisam usar algum critério para decidir o que implementar e o que não implementar nas linguagens. Então, para guiá-los nesse árduo processo de escolha, os projetistas geralmente seguem um conjunto de princípios que eu gosto de chamar de a filosofia da linguagem de programação. A partir desse conjunto de princípios, os projetistas eles conseguem tomar decisões mais assertivas que estejam alinhadas com os objetivos do projeto. Ok, então essa é a perspectiva dos projetistas. Mas onde é que nós, programadores, entramos nessa história? Bom, o que você acha que aconteceria se nós, programadores, saíssemos da superfície e estudássemos também esses princípios? Será que isso nos ajudaria a desenvolver uma intuição maior ou até mesmo entender no nível mais profundo as ferramentas que a gente usa todos os dias? E é exatamente essa a minha dica para você hoje. Antes de pôr a mão no código, estude primeiro a filosofia da linguagem que você quer aprender. É super importante praticar, programar, mas antes de sair escrevendo Hello World, implementando Fibonacci ou criando CRUD, procure primeiro entender qual o propósito dessa linguagem de programação específica. Por que será que ela foi criada se já existem tantas outras? Como então que essa linguagem que você quer aprender se diferencia dessas outras? Essa linguagem que eu quero aprender é uma linguagem de propósito geral, que eu posso usar para criar qualquer tipo de aplicação, como Java, Python e Ruby? Ou ela é uma linguagem que, embora possa ser usada para outras coisas, tem um destaque maior em um determinado nicho de aplicação, como o PHP, o Kotlin e o Swift. Quais são os paradigmas de programação que essa linguagem suporta? No JavaScript, por exemplo, até o S5, você tinha que fazer uma série de gambiarras, usando funções e variáveis para conseguir programar orientado a objetos. Enfim, eu te garanto que entender o que está por trás da linguagem que você usa ou quer usar irá facilitar e muito a sua vida na hora de programar. O seu aprendizado ficará muito mais natural e você conseguirá deduzir com muito mais facilidade como que as partes se encaixam. Vou te dar um exemplo prático. Python. A comunidade Python é um exemplo de comunidade que deixa muito claro quais são os princípios que guiam o desenvolvimento da linguagem. Eles documentaram esses princípios em um documento chamado Zen of Python, que tem ao todo 19 princípios de design. Eu vou citar para você 3 desses princípios e te mostrar como que eles se refletem no Python. Princípio número 1. Simples é melhor do que complexo. Número 2. Legibilidade é importante. 3. Deve haver um, e de preferência somente um, jeito óbvio de se fazer alguma coisa. Então vamos para o primeiro. Simples é melhor do que complexo. Então se simples é melhor do que complexo, deve ser por isso que no Python a gente não tem um tipo char, somente o tipo string. Afinal de contas, um char pode ser representado por uma string de tamanho 1. Legibilidade é importante. Então deve ser por isso que no Python a gente usa espaços ao invés de chaves para definir o escopo dos blocos. Para pensar, mesmo em linguagens que usam chaves, ou aqueles blocos begin-end, como no Ruby, a gente já usa a indentação. Afinal de contas, isso é uma boa prática de organização, isso facilita a leitura do código. Então esses caracteres extras, chave, begin-end, são na verdade ruído. Isso prejudica a legibilidade, pelo menos é assim que o Python entende. E por fim, deve haver um, e de preferência somente um, jeito óbvio de se fazer alguma coisa. Ué, nessa hora você deve estar se perguntando, então por que no Python a gente pode definir strings tanto com aspas simples quanto com aspas duplas? Ou seja, a gente tem duas formas de se fazer a mesma coisa. Não deveria haver só um jeito de fazer? Um jeito óbvio? Sim, é verdade. E eu não estou aqui para defender o Python, mas perceba que esses princípios são
princípios e não regras. Com certeza deve haver um bom motivo para os projetistas do Python terem violado esse princípio. Até porque, na minha opinião, essa escolha das aspas simples e das aspas duplas não viola um princípio, mas viola dois. Tem um outro princípio que eu não li para vocês, que diz: casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar as regras. Então, se eles quebraram as regras, violaram dois princípios, com certeza tem um bom motivo. Você, pythonista que está assistindo esse vídeo e sabe o motivo, comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo também, beleza? Enfim, com esses exemplos do Python, você conseguiu perceber como que a coisa fica mais palpável quando a gente pensa com a mente de um projetista e não somente de um programador? Como nós aprendemos por comparação, eu tenho certeza que, ao estudar esses conceitos de linguagens de programação, criar o hábito de fazer essas reflexões e procurar desenvolver esse olhar mais crítico sobre as linguagens, você se tornará um mestre em aprender. Não somente linguagens de programação, mas qualquer tecnologia nova que lançarem. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, o canal tá pequeno ainda, então eu preciso da sua ajuda pra gente crescer. Divulga no WhatsApp, divulga nos seus grupos do Facebook, manda pra aquele seu amigo que gosta de linguagem de programação. Clica no gostei, um abraço e até o próximo vídeo.